Nós vamos conversar com Hélio Arthur Bacha, que é médico infectologista, também clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é mestre e doutor em doenças infecciosas pela Faculdade de Medicina da USP e também pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Por que nós estamos vendo a volta de doenças que a gente pensou que fosse coisa só da nossa infância, da nossa geração, sarampo e outras doenças? Nós temos dois retornos clássicos, um do sarampo e outro da dengue. Dois retornos são inteiramente diferentes como causa. O da dengue tem uma questão ambiental que quase ninguém toca. Sempre se fala, não, a culpa é da população. Por sinal, a tradição nossa aqui é de culpar sempre o doente pela sempre doença. O outro. Sempre é culpado. Na verdade, se fosse por culpa, a coisa já tinha sido solucionada há muito tempo. Porque nós temos uma expansão da área que tem epidemia constantemente, inclusive em países de primeiro mundo. Os Estados Unidos é um país do primeiro mundo, Sim. É o que eu imagino. E lá tem dengue, em todo o sudeste do país. Isso por quê? Por retirada de floresta? Tem a questão fundamental, que é a questão do meio ambiente, a forma moderna de se viver. Se você pegar o século XIX, além das comunicações serem muito mais difíceis, você não mudava de país em 2 dias, nós tínhamos uma cidade muito menos agreste. Hoje é difícil você pegar uma cidade saudável onde você não tenha plantas. Você não tem um ambiente verde na sua casa. Nossa casa mesmo aqui. Uhum. Ela não é necessariamente uma questão de pobreza. Ela é uma questão ambiental. E digo mais para você, se tiver algum inteligente que diga, então eu não vou ter mais planta na minha casa, saiba que isso vai ser mais danoso para a saúde dele do que ter planta. Tá. Então, faz parte da cidade moderna. Nós temos a febre amarela, por exemplo. A febre amarela nós tínhamos erradicado dos grandes centros urbanos. Nós tivemos no Rio de Janeiro, no ano passado, tivemos em São Paulo. Por que motivo? Porque nós temos florestas nas cidades. Nós tivemos o ciclo silvestre da febre amarela em ambiente urbano, em Belo Horizonte, em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso porque a cidade se aproximou demais da floresta? Porque isso é um motivo, e o outro porque nós trouxemos a floresta para a cidade. Né? Nós vemos uma cidade como Roma imperial, que era pedra, 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 e se separava a selva do urbano, a selva era a barbárie. Né? E hoje, no mundo moderno, a barbárie é você viver no cimento, sem plantas, sem flores, sem vida. E isso tem suas vantagens, tem as suas desvantagens. Tá. Estamos pagando o preço da civilização. Ao mesmo tempo que nós estamos pagando o preço do desmatamento. Então nós temos uma fuga de macacos em busca de alimentação e não temos mais as barreiras naturais. Então nós temos uma situação ambiental muito diferente do que nós tínhamos no século XIX. Tanto do ponto de vista de avanços, como do ponto de vista de destruição de meio ambiente. Uhum. E o sarampo? O sarampo só há um motivo para termos o seu retorno: a não vacinação. Por vários motivos. O principal motivo no mundo é uma campanha sistemática contra a ciência. Você conhece um obscurantismo que tem avançado, você conhece a Itália. O governo atual, Cinque Stelle com Salvini, eles têm como programa
eleitoral a não obrigatoriedade da vacina. Por que houve esse movimento que nós chamamos de obscurantista contra a ciência, contra a vacinação? De que cabeça surgiu isso? Surgiu, primeiro, de algumas premissas corretas. Primeiro, se não me explicam, eu não vou fazer. Por nossa tradição, nós temos aqui no Brasil, sabe, do empirismo. A questão, a forma autocrática, a forma agressiva de se impor coisas verdadeiras, a vacina da varíola, por exemplo. Teve a revolta. Oswaldo Cruz, que era uma pessoa cultíssima, mas de uma formação daquele século XIX, que era o déspota esclarecido? Um pouco. Era esclarecido a respeito das questões das doenças, mas das questões sociais, acho que faltava. E nós tivemos uma revolta. Certamente não era porque não queriam se proteger. É que o conhecimento científico era visto como uma imposição, como com desconfiança, né? Exatamente, esse é o termo. Mas como é que isso volta no século XXI? Isso vem revestido do eu tenho direito a botar no meu filho o antígeno que eu quiser. Então, no Brasil, que nós tivemos sempre, no Brasil, por sinal, nos anos 80, o sarampo se transformou na principal causa de mortalidade infantil. Até então, era as doenças diarreicas. A desidratação era a que mais matava a criança. Na virada dos 70 para os anos 80 do século XX, nós tivemos um fenômeno urbano que é o sarampo voltando com uma intensidade e levando a um número de óbitos, fazendo com que o sarampo fosse a principal causa de mortalidade infantil naquela época. O brasileiro gosta muito de campanhas de vacina. Nós conseguimos erradicar a varíola, conseguimos erradicar o pólio, a poliomielite. Sim, com a SEB. E erradicamos o sarampo também. Nós tivemos no Brasil provavelmente um certo descuido em termos de, não fomos declarados que eu estava erradicado, nós tínhamos uma cobertura aqui de 70%, o ideal é ter 80%, 90%, um pouquinho que abaixou, junto com uma imigração de países da nossa vizinhança com baixas taxas de vacinação. Você está se referindo à Venezuela, no caso? Porque a incidência das doenças está muito concentrada na fronteira. Numa situação de fragilidade nossa na Amazônia, que é muito difícil. As pessoas que não conhecem a Amazônia não sabem, não podem imaginar o que seja a Amazônia. É um ambiente onde as pessoas moram em palafitas, em famílias, cada um com um núcleo onde, para visitar o vizinho, são quilômetros de remada. Então, é muito difícil se fazer uma cobertura vacinal adequada. Com essa imigração em massa de uma população com pouca cobertura vacinal e com doença, acaba atingindo de maneira importante. Em São Paulo, nós tivemos uma epidemia pequena, são algumas dezenas de casos, mas é preocupante. Claro, porque o sarampo é uma doença com uma mortalidade relativamente alta. Agora, a saúde tem o dinheiro necessário para fazer essa cobertura vacinal perfeita? Nós temos tido uma excelente cobertura vacinal nos últimos 30 anos no país. Portanto, deve ter dinheiro para fazer a cobertura dessas doenças. A saúde pública ela é subfinanciada. Nós teríamos necessidade para fazer o grosso da nossa assistência médica, de todo o nosso serviço. E preventiva, né? Mas a vacinação ela é mais fácil de ser financiada. E nós temos uma tradição de um excelente serviço de vacinação nacional. Nós fomos um dos países que tivemos, nos anos 70,
uma implantação no sistema que funcionou e funcionou muito bem. Eu tenho a impressão que o sarampo aqui no Brasil é passageira, coisa de mais um pouco de meses a nossa população vai estar toda vacinada e em população vacinada não há sarampo. A gente tem visto na televisão que as taxas, os objetivos de vacinação não têm sido cumpridos. De maneira geral, a população está resistente. Onde está esse problema? Esse fenômeno da resistência à vacinação é muito pequeno. Aumentou, é pequeno, mas eu tenho a impressão que é uma questão de organizar serviço. Nós temos uma participação familiar no trabalho maior, então pais e mães trabalhando, a oferta da vacina sem horário que essas pessoas estão trabalhando, nós vamos ter que ampliar os horários de vacina, e as estratégias de vacinas para a população no seu local de moradia, facilitar a vida no Brasil, a tradição nossa é de uma boa participação, com exceção dessa revolta da vacina. Do Oswaldo Cruz. Você é otimista com a saúde pública brasileira? Com o futuro? Eu sou otimista e preocupado, porque nós estamos em momentos de mudanças, estamos em momentos onde a melhoria pressupõe um investimento alto. Muita gente diz, olha, nós temos desperdício, e tem, e muitas vezes esse desperdício é pela falta. Falta uma coisa e desperdiçamos outra. Para avançarmos, nós vamos ter que investir dinheiro, investir vontades, investir inteligências, e isso não está na mão de médico, isso está na mão de médicos, de enfermeiras, de profissionais de saúde, da população, principalmente da população. Onde enfermeira e médico lutam pela saúde, isso é corporativo. Nós temos um país com uma boa assistência médica, onde a população sabe a importância de se cuidar da saúde, não só para viver mais, mas para se viver melhor. E aí nós vamos ter mais saúde. A curto prazo, nós estamos agora com algumas dificuldades, com algumas ameaças que a gente não imaginaria há um tempo atrás que teríamos. Você acha o quê? Que é uma falta de educação no sentido mais amplo da população? Não, eu acho que tem uma certa subestimação do tipo ganhou, relaxa. Uhum. Como a seleção brasileira. Ontem não relaxamos, né? Ontem, com a Argentina, marcamos 2-0 e jogamos até o final. Bom jogo, né? Mas, às vezes, nós temos, no momento de vitória, do 2-0, às vezes tem a virada, né? Remontada. Remontada. Mas você acha você falou do ganhou, relaxa, você acha que a informação que a população recebe é de que a nossa cobertura vacinal é muito boa e aí ela despreza a cobertura vacinal? Nós tivemos em 2000, nos anos 2000, a década passada, uma comprovação de que sarampo estava erradicado. Se sarampo está erradicado, se a vacina dá febre, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou ficar investindo tanto nisso? Vamos jogar mais para outra coisa, então a gente relaxa. Dengue era inteiramente erradicada no país, na década de 50. Não havia dengue. E quando se viu, nós já estávamos numa condição de sem retorno em relação ao Aedes aegypti. Ele vai ser controlado? Não. Ele veio para ficar. E nós vamos conviver com essas taxas de doença? Nós vamos conviver com alguma taxa de doença até termos formas de dar combate à proliferação do Aedes aegypti que não seja desse tipo. Olha, você é responsável. É claro que a população, nós vamos ter menos Aedes aegypti, portanto, vamos ter menos doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, menos dengue, menos chikungunya, menos zika, na medida em que nós conseguimos diminuir esse reservatório, esses vetores. Mas, por décadas, essa é uma luta que nós estamos perdendo. Não estamos perdendo no Brasil, nós estamos perdendo no mundo. Por que motivo? Porque é impossível.
com cuidados de ficar, olha a água, troca a água, não tem água, não bota água nas plantas, olha o pneu, ela vem se expandindo. E vem se expandindo em lugares com recursos econômicos dos melhores, feitos nos Estados Unidos. A fronteira da epidemia da dengue vai indo para o norte dos Estados Unidos gradualmente. Que é a parte mais rica ainda do país. Mas onde tem Aedes aegypti, vai ter dengue. Tá bem. Hélio, eu agradeço muito a sua entrevista, muito obrigado e até uma próxima. Nós conversamos com Hélio Arthur Bacha, que é médico, infectologista e também clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Ele é mestre e doutor em doenças infecciosas pela Faculdade de Medicina da USP e Faculdade de Saúde Pública. Muito obrigado. Obrigado a você, Gabriel.